trazer? Uma coisa que é importante dizer, né? Que nós não fomos criados por Deus para viver isolados, né? A gente foi criado para estar em comunhão, né? Claro que existem os momentos que a gente precisa, né? A Bíblia chama isso de solitude, né? Jesus tinha momentos de solitude. Momentos não solidão, solitude. Não era solidão, era solitude, né? Momentos onde ele se retirava para ficar sós com Deus, né? Para ter um tempo de oração, um tempo de comunhão. Isso é importante. Eu faço isso direto. Ainda hoje, antes de vir para cá, tirei lá uma meia hora e fui caminhar. Aí eu aproveito aquele tempo de caminhar, estou fazendo exercício físico e ao mesmo tempo estou conversando com Deus, já estou orando, já estou pedindo a direção da célula. Então ali já desabafa com Deus, já faz o serviço completo, né? Então esses momentos são importantes. Mas também esses momentos aqui onde a gente está junto são importantíssimos, né? Deus nos criou para isso, né? Isso é tão bíblico que quando a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, diz que o Pai e o Filho estavam criando todas as coisas e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, os três já estavam juntos ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo já trabalhando em equipe, né? Deus é um Deus de equipe, Deus de união, né? Então, claro que às vezes não dá para estar junto, né? Por algum motivo ou outro, mas é importante, né? É importante. Quanto mais junto a gente está, e aquela historinha da brasa, né? Que é uma historinha antiga que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Pode pegar uma brasa de churrasco, pode estar pegando fogo, pode ser a brasa mais acesa do carvão. Se tirar e botar sozinha num canto, ela apaga, né? Agora, se ela estiver próximo de outras que estão queimando, ela vai manter o fogo aceso. Assim somos nós, né? Nós precisamos estar perto um do outro para... Sempre vai ter aquele dia que eu sou o pastor, mas pode ser aquele dia que o pastor Cristian está com a lenha meio... com a brasa meio apagada. Com a lenha molhada. Né? A lenha meio molhada, né? Aí de repente já tem alguém aqui que já está pegando fogo. Né? E aí aquele que está mais pegando fogo passa para o outro, né? Assim funciona. E assim não deixa o fogo apagar, né? Amém, queridos? Vamos fazer uma oração e aproveitar que o Pai está aqui hoje. Pedir para ele estar fazendo uma oração, né, para a nossa célula aí. Aleluia. Senhor, graças te damos, meu Pai, por esse momento de estar aqui junto com esses nossos irmãos, onde te pedimos, meu Deus, que teu Espírito Santo também esteja aqui conosco, Pai, nos orientando, nos dando entendimento, meu Deus, porque vamos escutar a tua palavra, mas também vamos te louvar, Pai, engrandecer o teu nome nesse lugar, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Nos abençoa, guarda, cuida de cada um de nós. Que o Espírito Santo fale conosco através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos adorar a Deus então. Amém. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Oh, oh, oh.
te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha. Talvez alguém aqui não saiba, né? Mas a palavra Abba significa paizinho. É o nome de pai em hebraico. Mas não é apenas pai comum, mas é paizinho. É uma maneira carinhosa de chamar o pai. Então quando a gente fala pai, a gente está dizendo paizinho. Porque é isso que ele representa para cada um de nós. Ele é um pai de amor que nunca nos rejeita, nunca nos lança fora, nunca nos despreza. Ele é um pai que compreende as nossas falhas, ele compreende as nossas limitações. Ele reconhece a nossa estrutura, diz a Bíblia, e ele se lembra que somos pó. Por isso ele sempre está pronto para nos ajudar, para nos socorrer, para estender a mão. Ele mesmo
Na pessoa do Filho, Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Nessa noite Ele está aqui mais uma vez. Ele está no nosso meio. Você pode nessa noite entregar os teus fardos para Ele, entregar os teus medos, tua ansiedade, tuas preocupações. Às vezes nós carregamos uma mochila tão pesada nas nossas costas. Tudo isso porque nós não tiramos o tempo necessário para orar, para conversar com Deus, para falar com Ele, para se relacionar com Ele. Ele espera que nós possamos todos os dias ir até Ele e entregar tudo aquilo que traz preocupação, perturbação, medo nas mãos dele. Nós não precisamos carregar essas mochilas pesadas. Sim, Senhor Jesus. Nós entregamos a Ti nessa noite todos os nossos medos, todas as nossas preocupações, toda a ansiedade em relação ao futuro. Oh, nós entregamos a Ti, Senhor Jesus. Tudo nas Tuas mãos. Perdoa-nos por muitas vezes tentar carregar os nossos fardos sozinhos, quando o Senhor se ofereceu para nos auxiliar. Oh, Senhor, perdoa-nos, Pai. Nessa noite nós entregamos a Ti todos os nossos fardos, todos os nossos medos, a culpa. Entregamos tudo nas Tuas mãos, todo o peso. Entregamos tudo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é um Pai de amor, que está sempre pronto a nos receber. Oh, Senhor, em nome de Jesus, recebe os nossos fardos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não sei quantas vezes eu já falei para vocês aqui, mas é uma música que eu até não faz um tempinho que eu não toco ela, mas essa música ela foi um divisor de águas na minha vida nos últimos anos, nos últimos tempos. Quando eu conheci essa música, Deus estava tentando me ensinar uma lição que eu confesso que eu acredito que eu ainda não aprendi. Eu achei que eu já tinha aprendido, mas eu sinto que eu ainda não aprendi. E que lição é essa, né? A lição é entender que o Senhor, Ele é suficiente. A graça dEle é suficiente na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada além dEle. Embora que existam pessoas, existam coisas que são importantes para nós, mas Ele espera ser suficiente, né? Ainda hoje eu orei por uma pessoa que estava extremamente abatida, né? Porque havia perdido um animalzinho de estimação, né? Um animalzinho de estimação que já tinha mais de 10 anos, né? Então, tem pessoas, né? Principalmente pessoas que não podem ter filho, né? Tem muita gente que não pode ter filho. Então, essas pessoas que não podem ter filho, muitas vezes elas fazem do animalzinho de estimação, seja um cachorrinho, uma calopsita, um gatinho, né? Faz dela o próprio filho. E trata como que fosse o filho, né? Então, imagina o amor que se desenvolve, né, numa situação como essa, né? E essa pessoa pediu oração ali por mim, compartilhou, né, a dor que estava sentindo pela perda do animalzinho. E eu prontamente ouvi, né, e orei pela pessoa, porque esse é o papel que a gente tem que fazer. Não falei nada para ela no momento sobre isso que a gente está comentando aqui agora, porque eu creio que não era o momento, né? Mas quem sabe haver um dia uma oportunidade para mim poder dizer para ela, né, que embora aquele animalzinho de estimação tem um pedacinho ali do coração daquela pessoa e de todo aquele que tem um animalzinho de estimação, porque lá em casa eu também tenho, né? Deus, Ele precisa ser suficiente na nossa vida. E nada pode ser mais importante do que Ele. Amém? Às vezes tem coisas na nossa vida, até mesmo pessoas que ocupam um lugar acima do normal. E Deus não quer isso. Isso pode se tornar doentio, né? Eu, como pastor, muitas vezes
eu me apaixonei pela noiva, né? Eu casei com a noiva. Quem é a noiva? A noiva de Jesus é a igreja, né? E eu posso, como pastor, eu posso até amar a igreja, eu posso ter sentimento por ela, mas não querer tomar o lugar de Jesus, porque eu não sou Jesus. Eu não preciso morrer pela noiva, Jesus já morreu por ela. E às vezes a gente permite, né? A Bíblia chama isso de laço de alma. Quando a gente permite que uma pessoa, ou até mesmo um animal de estimação, né, ocupe um lugar no nosso coração muito grande, isso acaba se tornando um laço de alma. Isso é doentio, isso é perigoso, né? Isso aconteceu entre Davi e Jonathan, né, que era filho do rei Saul. A Bíblia diz que a alma de Davi se apegou à alma de Jonathan, né? Ou seja, aconteceu ali um laço de alma. E isso é perigoso, né? Isso pode acontecer entre o melhor amigo, né? Alguém que você ama muito. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos pedir a ajuda de Deus para... Se alguém aqui tiver esse tipo de problema, estiver passando por isso, pedir ajuda de Deus para que Deus nos cure disso, Deus nos liberte desse sentimento. Porque nós precisamos amar as pessoas, sim, né? E existem pessoas como o nosso cônjuge, um filho, um pai, uma mãe, né, que realmente tem um valor especial, que não tem como negar isso. Mas ainda assim, Deus quer ser suficiente na nossa vida. Ele basta para nós, né? E a Bíblia prova isso, né? Quando Paulo pediu a Deus 3 vezes para Deus afastar dele um espinho na carne, ele orou 3 vezes e Deus disse não para ele 3 vezes. Pensou você orar e Deus te dizer 3 não seguidos? Não é fácil, né? E Deus, depois de falar o 3º não, Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o meu amor te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu tá fraco, aí é que tu é forte. A gente acha, né, quando eu tô forte, eu sou forte, né? Quando eu tô forte, geralmente eu fico orgulhoso, eu não oro tanto como devia, eu não busco tanto como devia. Aí Deus nos humilha, Ele bota a gente numa situação de dependência que a gente se sente um nada. Aí agora tu tá forte. A gente acha que não. Aí Deus, não, agora tu tá forte, porque agora tu tá na situação do jeito que eu quero, né? Reconhecendo que tu precisa de mim. É assim que Deus faz. Amém? Então a letra dessa música é muito forte para mim. Onde a gente reconhece que precisa dele, que ele não é... Nós não queremos mais nada além dele. Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Mais do que a prata e o ouro, és o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Quero Jesus, quero nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus.
satisfaz, nada mais satisfaz. Sim, Senhor Jesus, nós queremos declarar que te queremos, Senhor, nessa noite. E reconhecer mais uma vez, Pai, que tudo que precisamos é de Ti, Senhor Jesus. Se o Senhor falou que a Tua graça nos basta, Pai, nós precisamos crer, Pai, que a Tua palavra ela é a verdade, Senhor. E a despeito de todas as nossas guerras e lutas, a despeito de todas as nossas carências, ó Pai, medos, frustrações, tudo que precisamos é de Ti, Senhor Jesus. Tudo que precisamos é de Ti, Senhor. Por isso vem mais uma vez essa noite. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, Pai, de maneira abundante sobre nós essa noite. Que todos nós essa noite, sem nenhuma exceção, possamos ser tocados pelo Teu Espírito, Pai. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Pai. Cura-nos, restaura-nos, lava-nos, purifica-nos. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. A vontade de cantar mais, né? E daí? Quem é que tem alguma bênção para contar para nós aí? Alguém quer contar uma bênção? Alguém quer contar alguma novidade? Uma boa notícia? Alguma coisa que alcançou? Uma vitória? Uma experiência? Quem quiser contar? Pedidos de oração deixamos para o final, né? A semana passada, né, tinha conversado quarta-feira, né? Foi quarta, né? Foi quarta, né? Que nós conversou, né, Cristian? Quarta-feira que a gente conversou? É. Você orou por mim. Sei que foi de manhã, agora... Sim, Não pergunta pelo dia que vai ser Não, pior que foi tudo. na quarta, foi na quarta. Você tinha orado pra mim que ia surgir um trabalho pra mim, o cara ia ser crente ainda. Aí saí na sexta-feira às 4h30 pra procurar serviço. Né? O cara tinha que sair cedo, né? Procurar, mas eu ia sair de tarde. Mas a vontade já basta. Aí eu peguei, na minha cabeça, sabe, vou passar lá e certo um ganhar um não lá, outro não lá, mas eu vou voltar assim pra casa. Né? Primeiro lugar que eu cheguei, já fui, já tava precisando de gente. Né? Ainda o cara era cristão ainda. Aí já comecei a trabalhar hoje, serviço bem mais leve, né, no que eu trabalhava. Deu até sono no que eu estava fazendo. Né? Eu tão gavar, eu tava lá furando os ferros lá, bem gavarzinho, furava. O tempo não passava, é bem mais leve, né? Foi uma benção essa semana. E tive medo também, né? Fosse no Nunes ontem também? Ontem eu fui também. Deu certo lá? Tá indo. Dá uma empurradinha assim, mas vai. É. O que ele tá, fez largação ou não? Garzão. Que essa calma que ele tem, será É. que vai? Vai, Vai? tá, já foi. A segunda dia já foi melhor. Já. Ah, entendi. É que não pega o ritmo, né? Tem que pegar o ritmo, você pega o ritmo. Né? Acabou. Só prospera. É. E quando é coisa nova pro cara, o cara fica meio. É que lá, quando eu fazia de garçom lá no Paraná, não tinha que ficar anotando nada, né? Era só levar bebida. É porque era evento, né? Era evento. Daí tu É tudo diferente. não precisa controlar nada. É, daí ali Aí tem que já controlar. é outra coisa. Que ali tá o lucro do patrão. É. Glórias a Deus. Deus é bom. Deus é bom e ouve as nossas orações, né? Estava contando pro meu pai, quando a gente vinha para cá, estava contando um
testemunho para ele de um casal, né, que pediu para mim estar orando por uma situação bem complexa, assim, precisavam realmente de uma intervenção de Deus, e eu pedi para eles, né, para quando que vocês precisam desse milagre? Né? Urgente, né? Até domingo no máximo. Aí eu disse, então tá, eu vou orar para que até domingo Deus faça o milagre, e no dia seguinte Deus já fez, né? E assim, tantos outros exemplos eu me lembro de quantas pessoas que a gente já orou, né, e Deus ouviu, né? Seja não só por cura também, né? Cura de doenças, né? Deus é Deus que ouve as nossas orações. Às vezes ele pode dizer um não, né? Se a motivação, a intenção, o que se trata, às vezes não está de acordo com ele, com a vontade dele, mas muitas vezes ele ouve e ele responde imediatamente. Né? Deus é bom. Amém. O negócio bom da oração, que quando tu quer colocar algo, aconteceu algo que eu não posso falar ainda, a partir de semana que vem eu vou poder falar, e aconteceu algo, eu estava semana passada orando, aí eu conversei com as pessoas e daí não era como eu queria, eu fui para casa, pensei, daí hoje, antes de lá conversar de novo sobre essa coisa que eu não posso falar ainda, aí só que eu queria pedir algo diferente, só que daí que eu fiquei com medo do inimigo escutar a minha oração e atrapalhar, daí eu fiz em pensamento, comecei a orar com Deus e quando chegou nesse algo eu fiquei pensando, porque sabia que o inimigo ele não escuta, ele não vê o teu pensamento, quem tem poder não lê, quem tem poder é só Deus. Então às vezes tem alguma oração que tu ora e não sei como é que funciona isso no reino espiritual, mas às vezes o inimigo escutou e ele vai fazer algo para quem sabe não dê certo, né? Um exemplo, se tu não está bem na... Então eu fiquei com medo e fiz em pensamento. E falando eu e Deus, se realmente acontecer isso, porque daí eu vou entender que é para ser e pronto, como está tudo acontecendo que é. Daí aconteceu. Aí eu só glorifiquei a Deus e depois o inimigo não viu o pensamento e ele não conseguiu lutar contra. Amém? Amém. Amém? Algo que aconteceu, eu não posso falar ainda, semana que vem. Talvez a outra eu já vou poder falar. É isso aí, mano. É isso aí. Só para testificar a oração em pensamento. Essa foi a ideia. Amém. Nunca é demais lembrar, né, que Deus deixou pra gente essa arma poderosa que é a oração, né? E embora que para quem está mais tempo na caminhada parece ser uma coisa meio óbvia, né? Meio redundante, mas é um assunto que que a gente vai precisar lembrar até a volta de Jesus, né? A oração é a forma de se comunicar com Deus, é a forma de se relacionar com Ele, e ao mesmo tempo é uma arma, né, poderosa que Deus deixou para a gente vencer muitas batalhas. Né? Então, no mundo espiritual, tudo funciona com oração, né? Utilizando armas espirituais. Eu conheço um cara, só bem rapidinho para não tirar o teu tempo, mas isso é algo que ele veio perguntar para ti fora daqui, mas antes, daqui a pouco o cara esquece também, é rápido a resposta. Eu tenho um cara que é casado, amigo meu, e ele casou na igreja, a André conhecia ele, quem arrumou a mulher para ele foi a André que fez tudo. Ele veio lá de Chapecó e tomou no Navegantes, ele dá curso de oratória, tá famoso no Brasil, assim, um cara... Pensa num cara que é Deus na terra e Deus no céu. Tudo, o casamento dele foi tudo gospel, ele cantou música, ele vivia aquilo ali, meditava, orava, buscava, lia a Bíblia todo dia, dizimista fiel, tudo. Faz 2 meses para cá, eu não creio mais em Deus, virou ateu. Fui lá falar com ele, não creio. Daí ele tem resposta para tudo, não. Isso ali na Bíblia está errado, isso aqui, e aquele versículo lá, Léo, que ali tá, não tem explicação esse versículo, e tá, e de Caim e Abel e não sei o que, e começa... Eu disse, cara, primeiro que Deus não existe, e Deus realmente não existe, ele não precisa de ti para existir, ele foi e sempre será Deus. Eu falei para ele, eu vou só orar por ti, não tenho o que fazer. E numa situação dessa não tem o cara fazer isso, né, debater. O cara tem que orar para Deus, o Espírito Santo pegar ele novamente, né? Ou tem o que fazer? Não tem? O cara não crê mais em Deus. Criou a vida toda. E ele conhece a Bíblia. Tudo. Só que daí ele tira todos os defeitos da Bíblia para... Ele usa os... Isso. Ele... As coisas que não tem resposta. Né? Tem situações que só realmente é só oração mesmo que a gente pode fazer. Né? Tem pessoas que realmente foram... Tem algumas que a gente chama de mente cauterizada, né? A mente já cauterizou para um determinado lado, mas
Mas tem outras que realmente foram envenenadas pelo inimigo, caíram realmente no mundão novamente. E aí só algo muito forte da parte de Deus mesmo para despertar. Né? Agora, perante a Bíblia, tem um texto na Bíblia, no livro de Jó, que diz, né? A esperança é para a árvore, né? Mesmo que seja cortada, ao cheiro das águas, né? Brotará e dará ramos, né? Como uma planta nova. Então, perante a Bíblia, a esperança é para todo mundo. É mesmo uma árvore cortada, né? Que aparentemente não teria mais chance de brotar, a Bíblia diz que é o cheiro das águas, né? A água na Bíblia é uma figura do Espírito Santo e é uma figura da presença de Deus e da própria palavra de Deus, né? Então, ao cheiro das águas, ou seja, um toque de Deus, só um toque pode transformar, pode fazer o impossível. Então, para Deus, há esperança, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, por mais aparentemente impossível que seja, né? Para Deus não tem nada impossível, né? Nós, sempre que se a gente agir dessa forma, a gente está limitando o poder de Deus. Né? Então, agora, quando a gente não tem as palavras certas para falar para a pessoa, a gente, então, é orar, né? É orar. E é o caso, né? Não dá assim, né? Porque geralmente a pessoa que conhece já bem... Eu creio que é algo espiritual que segue o cara, É entendeu? difícil, fosse que a gente está começando aí. Mas tem uma Mas série o cara de já conhece situações, tudo, né? Tem uma série de situações. Sim. Tem uma série de situações. Então, que levam a pessoa ao esfriamento, à apostasia, né? Que é o pecado dos últimos dias, né? Alguns creem assim, né? Uma coisa que a gente cansou de ver é a decepção com homens, né? A decepção com homens tem desviado muita gente, né? Mas na verdade é uma desculpa, né? Porque a Bíblia diz que não tem que olhar para o homem, tem que olhar para Deus, né? O homem é falho. Enquanto estiver nessa terra... Daí um cara desse já puxa o assunto do The King of Power lá, daquele menininho. Eu digo, cara, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque claro que vai existir os falsos profetas, mas daí é problema dele. Daí o cara desse, quando não está em Deus, ele começa a já ver tudo que está errado no Evangelho. Né? E é problema dos caras, né, Cristian? É problema dos caras, não é nosso. Tudo vai ter Como ele resposta. falou, ele falha no homem. Cara, o homem sempre vai errar. Eu costumo dizer que a nossa vida é que nem um restaurante, a gente não vai embora sem pagar a conta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Pode falar.